O médico Gustavo de Sá deixou a penitenciária hoje de manhã. Ele estava preso em Tremembé e vai responder o processo em liberdade. Gustavo é suspeito de ter encomendado a morte da ex-mulher, a vendedora Jaqueline Barros, de 28 anos. O crime foi em maio. Gustavo foi beneficiado por habeas corpus concedido pela Justiça de São Paulo. A atual namorada do médico e outras 3 pessoas, entre elas o homem apontado como autor dos disparos, continuam presas. No litoral norte, em Caraguatatuba, um homem foi morto a facadas na noite desta segunda-feira. A suspeita é que ele tenha sido vítima de homofobia. O autor do crime foi preso em flagrante, um rapaz de 24 anos. Segundo a polícia, ele é bastante agressivo e já tem passagens por tráfico de drogas e por discriminar a opção sexual de colegas de trabalho. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram redução de alguns crimes na região, como homicídio doloso e latrocínio. Por outro lado, aumentou o registro de estupro, um crime muitas vezes silencioso e que acontece em ambiente familiar. Apesar da alta, a polícia acredita que as vítimas estão denunciando mais. Diminuir a violência é o desafio diário dos órgãos que atuam na segurança pública. Dados divulgados pelo governo do estado mostram que o combate à criminalidade na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte está surtindo efeito. O número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, caiu de 290 entre janeiro e agosto do ano passado para 213 no mesmo período de 2017. Vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, também diminuíram, de 22 para 17, redução de 20%, e está bem acima da média estadual, que foi de quase 10%. O capitão da Polícia Militar atribui ao resultado de algumas ações da PM. Nós temos adotado como estratégia, primeiro, o emprego da Polícia Militar nos pontos de concentração dos crimes violentos, homicídios e roubos principalmente, com as operações Mão de Ferro. Nessas operações, nós realocamos policiais de vários batalhões da região e empregamos esses policiais num único ponto de concentração de crime, e com isso temos conseguido prevenir bastante desses crimes e os indicadores têm se reduzido. Além disso, nós temos trabalhado em parceria com os outros órgãos de segurança para fazer essas operações. Também tem o apoio da própria comunidade. É uma terceira frente importante dessa política que tem sido implementada durante esses meses, que é a de aproximação e trabalho em parceria com a comunidade. Mas mesmo com esses dados positivos, a região continua liderando o ranking de homicídios do estado. Aqui no Vale do Paraíba, o número dessas ocorrências ainda supera Campinas, Ribeirão Preto e Bauru. O levantamento ainda chama atenção para os casos de estupro, que continuam elevados. Foram 416 de janeiro a agosto de 2017, contra 379 no mesmo período do ano passado. Em São José dos Campos, o mês de agosto teve 12 ocorrências, 3 a mais que 2016. Em Taubaté, o número aumentou de 4 para 7. E na cidade de Jacareí, passou de 4 para 5. O diretor da Polícia Civil reconhece que há uma dificuldade para combater esse tipo de crime, pois na maioria das vezes a violência acontece dentro do próprio ambiente familiar. É praticamente impossível, porque tem acontecido no ambiente doméstico. Normalmente é a enteada sendo importunada pelo novo companheiro da mãe, esse tipo de coisa assim que ocorre, que muitas vezes é até a professora que é a primeira a notar, fala com a mãe depois conversa com a criança acaba relatando, leva até a DDM, onde num ambiente bastante lúdico, nós temos lá a ludoteca, a gente vai conversando e pega todos os detalhes, e aí sim, aquele que praticou esse crime cruel, esse crime bárbaro, ele vai responder com todo o rigor que a lei tem para esse tipo de crime, né? A PM acredita que o aumento é reflexo de campanhas que dão coragem para que as vítimas denunciem. Nós atribuímos esse aumento a esse período pelo investimento que o poder público tem feito, estimulando as pessoas a denunciarem esses casos de abuso sexual. Faz com que as pessoas, de fato, se dirijam até uma delegacia e façam a queixa do crime. Isso impacta no número. Então, provavelmente não há um número maior de estupros, mas sim um número maior de registros desses casos. E é muito importante que as pessoas, de fato, não deixem passar essa situação e levem o caso à polícia para que nós possamos tomar providências. Mas, independente do crime, a colaboração da população também pode fazer toda a diferença para reduzir os índices criminais.
Como a gente viu na reportagem, os casos de estupro na região aumentaram de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Reforçando os números que a Caroline Rossassi disse na reportagem, entre janeiro e agosto do ano passado foram 379 ocorrências contra 416 casos neste ano. Só agora, em 2017, a região registrou 292 vítimas de estupro de vulnerável, que envolve crianças e adolescentes. Sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Gabriela Pioli. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no Band Cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço, Otávio. Agora, a gente disse 292 vítimas de estupro de vulnerável, né? É um número impressionante, assusta as pessoas que estão em casa. Agora, onde estão esses criminosos, né, doutor? Que a senhora tem uma vivência muito em consultório. O que a senhora tem percebido? Onde estão esses criminosos? Em casa, gente próxima às crianças? Isso, perfeitamente. O que nós vemos é que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o estuprador é um parente próximo ou um vizinho, uma pessoa de confiança da família, que se aproveita exatamente disso, da família confiar nele, e aí cria-se a oportunidade de estar sozinho com a criança ou adolescente e ocorre o crime. Agora, esse é um ponto complicado e até negativo, né, para as pessoas perceberem e notarem alguma coisa, algum tipo de desconfiança, porque a gente que está em casa, né? Então a pessoa não levanta nenhuma suspeita, está acima de qualquer suspeita. Agora, quem quer o bem dessa criança, doutora? Que pontos, que características, que mudanças no comportamento a criança começa a apresentar que dá para identificar que ela está sendo vítima de um abuso sexual? Então, quando nós falamos das crianças, crianças têm um comportamento típico e característico. Os pais devem ficar atentos quando a criança ela é mais alegre, ela é mais brincalhona e aí ela está muito quietinha, né? Ou ela está muito chorona, ou na escola começa a apresentar comportamentos agressivos, né? Isso é importante ficar de olho. Já se tratando de adolescentes, o adolescente pode começar a ficar mais irritadiço, a fazer uso de substâncias, né? Pode querer fugir de casa ou mesmo tentar o suicídio. Agora, doutora, com relação ao futuro, né, dessa criança ou desse adolescente, o que isso acarreta para o futuro dessa pessoa, né? Quem sofre um abuso sexual quando é menor de idade, independentemente do tipo de abuso, seja um abuso verbal ou então alguma carícia, enfim, ou até mesmo o ato sexual em si, o que isso acarreta para o futuro dessa pessoa? Então, o que acontece é assim, todo abuso sexual, ele tem consequências psicológicas, ele tem consequências sociais e emocionais nessa vítima, né? E o que acontece é que para o resto da vida ela vai ter que lutar, né? Vai depender muito da personalidade dela, da capacidade dela de lidar com isso e, claro, de como ela foi assistida, caso o abuso tenha sido denunciado, tenha sido descoberto. Mas ela vai passar o resto da vida, e essa é a consequência, tendo dificuldades em seus relacionamentos, né? Porque influencia na confiança que ela tem nas pessoas, influencia na autoestima dela, ou seja, pode criar uma pessoa insegura, o desempenho dela quando ela for trabalhar, né? E a criança sofre calada, né? Muitas vezes, porque ela enfrenta a vergonha, ainda um sentimento de culpa, né? Muitas vezes a criança é vítima, mas tem ainda, né, esse sentimento de culpa. Como é que lidar com isso, doutora, essas questões para denunciar, né? Para a criança também poder falar, comunicar, dar algum sinal de que está sendo vítima, um sinal mais explícito, mais claro para a família? Os pais, eles têm que ter uma educação presente na vida dessa criança. E o que precisa ser feito é criar um ambiente seguro, levar essa criança a um atendimento, procurar ajuda, denunciar,
e criar uma rede de apoio para que essa criança tenha confiança em falar o que aconteceu com ela, para que ela possa superar todo esse trauma. O abuso sexual é algo que sempre aconteceu historicamente, infelizmente. As crianças são vítimas de abuso sexual, mas agora isso está mais escancarado, né? É um encorajamento, a sociedade está mais encorajada a denunciar esse tipo de crime? Então, eu acredito que existem os dois lados. A sociedade está mais encorajada porque estão percebendo também que as pessoas estão apoiando, as pessoas estão oferecendo proteção, né? Ajuda e proteção a essas vítimas. Queria agradecer, então, a presença da psicóloga Gabriela Pioli aqui no nosso estúdio do Band Cidade. Obrigado por ter esclarecido aí, passado essas orientações para quem está em casa acompanhando. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Depois do intervalo, o grupo é flagrado pela Guarda Municipal tentando furtar combustível de tubulação da Petrobras em São José dos Campos. E ainda, caminhão da Serasa estaciona em São José dos Campos e oferece auxílio para os consumidores inadimplentes da cidade. Hora certa para você, 7 horas e 13 minutos. Band Cidade está de volta já já.